no vídeo de hoje em que vamos mostrar a história de uma mulher que teve que conviver 10 anos com uma doença misteriosa, até que um dia um estranho descobrisse o real motivo do seu problema. Ficou super curioso? Então já deixa seu like e bora pro vídeo! Cat Wilson é uma mulher jovem e saudável. Ela se casou muito cedo, mas amava seu marido Tom mais que tudo em sua vida, até que sua filha nasceu para disputar esse amor. Os dois deram uma pausa em suas vidas profissionais para dar atenção à pequena Ashley. Foram 6 meses de muito amor e carinho, mas estava na hora de voltarem a trabalhar. Cat decidiu que ficaria mais um mês cuidando da filha até achar uma boa babá. Então, no dia seguinte, Cat e a bebê Ashley acompanharam Tom até a porta. Ele deu um beijo em sua esposa e se despediu da filha dizendo que a amava, e Ashley deu tchau pela primeira vez. Tom ficou muito feliz e entrou em seu carro pensando como aquele era o melhor dia de sua vida. Eles se despediram, mas o que nenhum deles sabia é que aquele dia mudaria tudo para sempre. Tom sofreu um acidente de carro no caminho e o primeiro adeus de sua filha acabou sendo o último. Cat Wilson ficou arrasada, mas seguiu em frente pela sua filha. Ela trabalhou muito e se esforçou para dar o melhor para ela. Quando sua filha já tinha 10 anos de idade, teve que passar umas semanas na casa de uns parentes próximos, pois sua mãe estava gripada. Mas não era uma gripe comum, pois nenhum remédio que ela comprou na farmácia estava resolvendo. Os dias passavam, mas ela apenas piorava. Por isso foi ao hospital, mas os exames não apontaram nada. Sendo assim, Ashley voltou para casa e Cat voltou ao trabalho e a vida seguiu normalmente, apesar dos problemas. Algum tempo se passou e agora Cat estava com 41 anos de idade. A meia-idade estava chegando, mas não como esperado. Cat piorava cada dia mais. 10 anos se passaram e nada foi descoberto. Ashley já era uma adulta agora e ajudava com as contas de casa. Cat tomou vitamina B e C, ferro e zinco também, mas nada adiantou, muito menos os inúmeros remédios caseiros que as pessoas recomendaram ou receitas que ela e sua filha acharam na internet, mas nenhuma erva foi eficaz contra seu problema. Nessa altura, a pobre mulher que foi saudável a vida inteira agora precisava de muletas para andar e remédios para sentir fome. Ela parou de trabalhar por conta de sua doença, mas o repouso recomendado pelos médicos não estava funcionando, e sim fazendo com que ela se sentisse cada dia mais indisposta. Ela voltou ao hospital para se consultar com outro médico. A doutora ficou abismada com o caso da mulher, pois ela era jovem e forte. Então, como seria possível não sarar do que começou como uma gripe? Novos exames foram feitos. Dessa vez, eles procuravam possíveis alergias e intolerâncias que ela possivelmente tinha desenvolvido. Mas, de novo, nada foi encontrado. Segundo as análises, ela era absolutamente saudável, mas visivelmente isso não estava certo. Mais antibióticos foram administrados, pois se acreditava que a reação aos remédios traria alguma pista do mal que vinha assombrando Cat. Mas, novamente, os medicamentos fizeram apenas mal, deixando a paciente de cama. Ela dificilmente ficava de olhos abertos e estava começando a ter problemas psicológicos também. Os familiares e amigos estavam muito preocupados e não queriam que seu estado mental fosse afetado. Por isso, procuraram alguns supostos especialistas na internet. Eles receitaram vários comprimidos naturais que não surtiram nenhum efeito. Então a maioria de seus parentes começou a questionar a veracidade de seus sintomas, e isso só fazia mal a Cat, que se sentia sozinha. Sua filha Ashley acreditava na mãe e não conseguia ver seu estado sem chorar. Por isso, foi atrás de mais alguns procedimentos que poderia ajudá-la. Cat então partiu para mais uma pilha de exames que incluíam testes cardíacos e diversas radiografias, mas infelizmente os testes não apontaram nada mais uma vez.
Sua mãe estava muito triste e, para alegrá-la, Ashley resolveu fazer algumas reformas, pois Cat amava mudar os móveis de lugar, as cores das paredes e afins. Ashley estava certa, isso iria ajudar a mãe e até muito mais do que ela esperava. A reforma começaria pelo banheiro. Eles pretendiam transformar o ambiente em um verdadeiro santuário. Ashley saiu para o trabalho e sua mãe ficou em casa. Ela tentou fazer alguma coisa, mas estava tossindo muito, por isso resolveu ir se deitar um pouco. Mas quando estava prestes a encostar sua cabeça no travesseiro, ouviu a campainha tocar. Ela nem se lembrava de estar esperando alguém, mas pegou sua bengala e foi lentamente até a porta. Eram os empreiteiros da obra. Cat queria muito participar de tudo, mas estava exausta. Por isso, deixou que eles subissem as escadas até o banheiro e foi para o seu quarto tentar repousar um pouco. Mas antes mesmo de chegar à sua cama, ouviu o homem gritar seu nome. Tudo o que ela pensou foi que não ia conseguir cochilar naquela tarde, mas aquele chamado a salvou de algo terrível. Ela subiu as escadas vagarosamente e foi até a porta do banheiro. O responsável pela obra perguntou imediatamente: "A senhora está doente?" Cat achou estranho o tom de pergunta do homem, mas mesmo cansada dos degraus, explicou a história para ele e completou dizendo que os médicos não acharam o real motivo da doença e que sofria muito todos os dias. O empreiteiro ouviu atentamente a cada palavra dela, como se estivesse analisando a situação. Depois de Cat terminar de contar, o homem lhe fez apenas uma pergunta simples: quando seu aquecedor de água foi instalado? Cat Wilson não conseguia entender como uma coisa tinha a ver com a outra, mas mesmo confusa, respondeu prontamente. O homem ficou abismado com a resposta, pois já fazia 10 anos desde a última vez que alguém olhou ali. Ela continuava confusa, mas o homem explicou a situação e falou que, na verdade, ela estava sendo envenenada. Cat ficou furiosa com o homem e disse que já tinha ouvido muitas teorias e que não precisava de mais uma história boba. Afinal, o que um estranho iria saber sobre os 10 anos de sofrimento pelo qual ela passou? Mas foi então que ela entendeu um pouco do que ele estava tentando dizer. No período que ela ainda achava que estava gripada e mandou Ashley para a casa de parentes, batia com a data da troca do aquecedor de água. Ela pediu sinceras desculpas ao homem, que aceitou de coração. Ele continuou explicando o que estava acontecendo. Todos esses anos tomando antibióticos eram por uma simples instalação errada. Por uma década inteira, vazou monóxido de carbono de um cano no banheiro de seu antigo quarto, de quando ainda conseguia andar sem o suporte da bengala. O monóxido de carbono é invisível, não tem cheiro ou cor, e também não é altamente venenoso se você for exposto apenas por algumas horas. Mas Cat gripou por uma semana depois da instalação e ficou com a imunidade muito baixa. Por isso, passou várias horas do dia em sua cama, o que contribuiu para a intoxicação. A exposição a longo prazo interrompe o oxigênio no sangue e, ao longo do tempo, isso pode afetar a musculatura, o coração e até mesmo o cérebro. Uma alta exposição em um ambiente fechado pode levar uma pessoa a óbito em poucas horas. Tudo o que Cat conseguia se perguntar era como os médicos poderiam ter deixado isso passar. Mas agora estava tudo bem. Graças aos empreiteiros, ela finalmente descobriu o que tinha e, o melhor, o que fazer para melhorar, além de consertar o vazamento, é claro. Quando Ashley soube da notícia, não pôde conter as lágrimas, pois depois de tantos anos, poderia sair com sua mãe para fazer uma simples caminhada no parque ou ir a um restaurante sem que Cat se sentisse exausta. Cat Wilson declarou: "Depois daquela visita, eu ganhei um novo sopro de vida. Meu corpo e espírito estão de volta e em sincronia." Apesar do longo período de exposição, ela não teve sequelas, exceto pela quantidade absurda de remédios que tomou sem a menor necessidade. Mas agora, ela pode finalmente voltar a viver. Essa história não poderia ter um final mais feliz.
Mas não é a única história incrível e emocionante que contamos, como a desse bebê que nasceu sem cérebro, mas 3 anos depois, o médico descobre um verdadeiro milagre. Ficou super curioso? Então é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que nos encontramos por lá.